Olá, meus irmãos, mais uma vez nos reunimos para dar continuidade ao nosso compromisso do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos falar alguma coisa em relação ao capítulo 24 do Evangelho. Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Esta passagem de Jesus está em Lucas capítulo 8, versículos 16 a 17. Aqui nós compreendemos bem nesse ensinamento de Jesus sobre a importância de se colocar a luz num ponto mais alto daquele cômodo, para que possa iluminar de maneira mais ampla todo aquele ambiente. O candeeiro é o local mais alto de um cômodo e a candeia é a lamparina, aquele objeto onde a luz está incandescente e ilumina todo o seu ambiente. É uma maneira fácil, simples de explicar um ensinamento muito profundo, mais uma vez apresentado por Jesus. A luz simboliza o conhecimento. Com o advento da luz, a escuridão se dissipa, as trevas se desfaz. Quando nós estamos na escuridão, qualquer som que ouvimos, nós já ficamos com muito medo e as fantasias se fazem presentes em nossa intimidade, em nossos pensamentos. Quando alguém se aproxima, nós não temos conhecimento de quem está presente e ficamos com medo. Qual é a intenção daquele que se aproxima da gente? Mas com o advento da luz, da claridade, tudo aquilo que está à nossa frente, à nossa presença, a realidade, não há sombra de dúvida do que ela realmente significa. Aquele que se aproxima de nós, nós enxergamos perfeitamente, sabemos quais são as suas intenções, sabemos o que pretende da gente. Então toda dúvida se dissipa. O conhecimento é essa dissipação das dúvidas, das ilusões. Jesus é a grande luz que ilumina o nosso mundo. Antes de Jesus, nós tínhamos pouco conhecimento em relação às questões espirituais, a nossa realidade a respeito de Deus, de nós como criaturas, o que nos espera após a morte, ou se existia realmente alguma coisa após a morte do corpo físico. Então muitas dúvidas existiam antes de Jesus. Então é como se, de maneira figurada, nós compreendêssemos que uma lamparina com uma luz bem fraca estava acesa e nós, naquele momento, enquanto humanidade, começávamos a tomar conhecimento sobre algumas questões espirituais, mas de maneira muito incipiente, muito pequena ainda. Muitos medos, né? Muitas dificuldades em compreender e ainda diante do pouco conhecimento, condições pequenas de se separar a realidade daquilo que não era verdade. Com o advento de Jesus, de maneira clara, ele nos mostrou que a vida continua. Esse era o maior medo da humanidade, porque o Pai iria nos criar para vivermos na vida material durante um curto espaço de tempo e depois da morte, o que viria? Então nós ainda tínhamos muito medo em relação a isso, porque muitas dúvidas existiam. Com Jesus, essas dúvidas
essa escuridão se dissipou, porque ele disse que a vida continuava e exemplificou através da sua ressurreição, através do seu ressurgimento enquanto espírito imortal, e mostrando para todos os seus discípulos ali que a vida continua. E esses ensinamentos fazem parte dos evangelhos que nos chegam até hoje. Então, dessa maneira, nós podemos compreender que Jesus realmente é a luz do mundo, aquele que veio para nos mostrar a respeito do que se passa conosco antes da nossa vinda e depois, e ainda com as questões que nos foram ensinadas através da revelação dos espíritos superiores, com o advento da doutrina espírita. Mas então, nós enxergamos em Jesus o nosso guia e modelo. Guia porque é aquele que já passou por tudo isso que nós passamos. E como guia, ele tem condições de nos mostrar o caminho que nós devemos seguir, o caminho onde nós angariaremos, onde nós vamos ter mais conhecimento e menos possibilidade de sofrimento. Mas também como modelo porque pelo seu exemplo ele nos mostrou como nós devemos nos comportar, seguindo o seu exemplo. Então é por isso que Jesus, nós entendemos que é a grande luz do mundo. Na continuidade dos ensinamentos neste capítulo, nós vemos que Jesus também explica por que ele nos ensinou muito a respeito de maneira figurada, contando histórias que nós conhecemos por parábolas. Ele disse que o conhecimento não deve ser dado de uma maneira assim abrupta ou de uma só vez para todo mundo, porque cada um de nós está num estágio de evolução, num estágio de aprimoramento intelectual, um diferente do outro. Então é necessário que os conhecimentos, que as revelações sejam nos dadas de doses em doses homeopáticas, para que dessa maneira nós possamos ir compreendendo um ensinamento após o outro, bem devagar, para que tenhamos condições de assimilar em nossa intimidade esses conhecimentos. Porque se nós ensinarmos para uma criança, um adolescente, conhecimentos que estão muito além da capacidade que eles têm de assimilar, eles vão deixar de lado. Eles não vão querer saber de aprender aquele novo ensinamento. Isso, nós somos dessa maneira. Por isso que Jesus nos trouxe os ensinamentos através de parábolas. Porque por meio dessas histórias, conforme nós vamos adquirindo conhecimento, ficando mais maduros em relação aos ensinamentos religiosos, em relação à necessidade da melhora moral do nosso comportamento, nós vamos entendendo de maneira mais profunda os ensinamentos contidos em cada parábola. É natural que seja assim. Jesus era mestre e é dessa maneira que ele nos ensinou. E compreendemos realmente, analisemos nós mesmos. Lá atrás, quando líamos uma parábola, o nosso conhecimento, a interpretação que fazíamos lá atrás, era muito mais superficial do que a interpretação que nós fazemos hoje, porque nós amadurecemos, nós aprendemos e nós temos mais condições de interpretar a profundidade da essência ensinada por Jesus em cada parábola. E Jesus ainda disse aos seus discípulos que para eles que estavam mais próximos de Jesus e que eles tinham capacidade de compreender um pouquinho melhor, as revelações foram mais profundas,
do que para o resto da sociedade, do povo que acompanhava Jesus. Por isso ele ensinava por parábolas. Em seguida, Jesus também disse que seus discípulos não fossem aos gentios ensinar sobre a boa nova, mas que permanecessem junto daquele povo dos hebreus, ensinando a boa nova. Por que Jesus disse isso? Porque não era o momento ainda para que o conhecimento fosse levado para outros povos que não tinha uma base, que não tinha nenhum conhecimento em relação à ideia do Deus único. Muitos desses povos, dos gentios, dos estrangeiros, ainda eram politeístas, acreditavam e cultuavam vários deuses. Enquanto que os hebreus já tinham o conhecimento do Pai único, de um Deus único, de um único Criador. Então era muito mais fácil dar um pouquinho mais de conhecimento, aprimorar o conhecimento que eles já possuíam com novas revelações. Então nós entendemos aqui, quando Jesus disse nessa passagem: não vades aos gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares para onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Compreendemos então que Jesus era muito prudente nos seus ensinamentos, na maneira como orientava os seus discípulos, porque ele sabia que os seus ensinamentos naquele momento, naquele tempo, não seria absorvido por outros povos que não tinham essa base que os judeus já possuíam. E nós sabemos depois, após a morte de Jesus, depois o grande trabalho feito por Saulo, que converteu-se em Paulo de Tarso, e foi o chamado apóstolo dos gentios, porque Paulo, diante de todo o conhecimento que ele tinha, e ainda pela absorção dos ensinamentos de Jesus, ele tinha a capacidade, a força necessária para levar esse conhecimento aos estrangeiros, aos gentios, e iniciar ali a evangelização desses outros povos. Uma outra passagem neste capítulo que nos chama bastante atenção é a questão da coragem da fé. E essa passagem que está em Mateus é dessa maneira: todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu o reconhecerei e confessarei também, eu mesmo, diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também, eu mesmo, diante do meu Pai que está nos céus. Essa passagem está em Mateus capítulo 10, versículos 32 a 33. Aqui, Jesus está falando e ensinando de uma maneira a estimular os seus discípulos, os seus seguidores, aqueles que estavam dispostos em aprender os novos ensinamentos, a ter coragem de enfrentar as dificuldades que estariam por vir diante da nova disciplina que eles colocavam em sua intimidade, diante da conversão na nova religiosidade ensinada por Jesus. Porque muitas consequências adviriam da conversão de cada um daqueles homens, daqueles que seguiam Jesus. E nós sabemos o que os antigos cristãos passaram, as perseguições que estiveram sujeitos, as mortes que foram levados a ter com grande sofrimento por professarem a sua fé. Mas eles nos deram um grande ensinamento e exemplo
são modelos para todos nós, porque os cristãos daquele tempo nos ensinaram a ter coragem de enfrentar todas as dificuldades para professar a sua fé. E nós precisamos também ter essa coragem. Fica aqui um ensinamento para os nossos dias. Nós somos espíritas cristãos. Nós vemos vários colegas, alguns adeptos do espiritismo, que diante de algumas dificuldades decorrentes da vida, que são naturais, nesta vida de provas e expiação que nós vivemos, neste mundo que nós estamos vivendo, nessa fase evolutiva que nós estamos passando, nós estamos burilando muitos maus sentimentos que carregamos em nossa intimidade. Estamos reparando muitos erros que cometemos em nosso passado. Daí as dores, as dificuldades do presente, as lutas que nós estamos enfrentando hoje. E nós vemos que muitos irmãos, já adeptos do conhecimento espírita, do conhecimento cristão, fogem ao conhecimento que já adquiriram. E se deixam levar pelo medo, e se deixam levar pelo desespero, se deixam levar muitas vezes pela revolta em relação a Deus ainda, pelas dificuldades que estão passando, pelas dificuldades que um parente, que uma pessoa querida está passando. Então, meus amigos, aqui, Jesus ao seu tempo chamou os cristãos à coragem para enfrentar com fé e esperança, enfrentar as dificuldades daquele tempo. Mas nós também somos chamados a exercitar essa fé e essa coragem hoje, diante dos acontecimentos da humanidade que estamos passando agora. Muitos conhecidos, muitos amigos, muitos familiares, pessoas queridas, estão sendo chamados à prova da doença, estão sendo chamados à prova da contaminação por esse vírus, que nós estamos sujeitos a qualquer momento, nesse momento que estamos passando em nossa humanidade. E precisamos enfrentar com coragem, acreditando em Deus, acreditando em Jesus. Aonde está a coragem que nós precisamos buscar? Está no conhecimento que Jesus nos trouxe, está no conhecimento que a doutrina espírita nos trouxe. Sabemos da continuidade da vida sem sombra de dúvida, sabemos das nossas responsabilidades diante do nosso comportamento, do bom e do mau comportamento, o que nos espera na vida futura. Sabemos que a morte não existe. Sabemos que a vida continua em abundância. Esse foi o ensinamento de Jesus, porque nos trouxe o conhecimento para que vivêssemos em abundância. E viver em abundância significa ter esperança, significa enfrentar as dificuldades, significa ter uma palavra amiga àquele que passa por necessidade, àquele que está desequilibrado. Significa buscar em nosso íntimo forças para superarmos as dificuldades, os desafios da nossa vida. Vamos parar de ficar chorando, vamos parar de ficar reclamando pelos acontecimentos da vida. Vamos levantar a nossa cabeça com coragem e olhar para frente, enfrentar, passar por aquilo que temos que passar. Dar o bom exemplo ao nosso familiar, ao nosso amigo, ao nosso próximo, que nós acreditamos em Jesus e nos seus ensinamentos. E dessa maneira, nós temos condições de enfrentar com cabeça erguida os acontecimentos difíceis
da nossa existência. Meus irmãos, esse é o recado desse nosso encontro de hoje. Que o conhecimento que nos trouxe Jesus, o conhecimento que nos trouxeram os espíritos superiores, possam nos dar força para superarmos as dificuldades da nossa existência. Vamos à nossa oração final? Mestre Jesus, nos abençoe e nos fortaleça, que possamos seguir os vossos passos com coragem, com determinação, que tenhamos condições de fortalecer a nossa fé, que possamos, através do conhecimento, ter forças para superarmos essas dificuldades e que possamos sempre ter uma palavra amiga e de incentivo aos irmãos que passam por necessidade. Abençoe a todos nós nesses momentos que estamos passando. Assim seja. Meus amigos, muito obrigado por mais esta oportunidade que tivemos de refletir e analisar um pouquinho dos ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Até a próxima.